Começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer alguns assuntos para a gente bater papo. No programa de hoje, no primeiro bloco, eu converso com o Rodrigo Aragão e a gente vai falar sobre lordose. No segundo bloco, eu converso com a Estela Malta e a gente vai falar sobre a coordenação pedagógica do CNA. E no terceiro bloco, eu tenho o prazer de conversar com a Regina Rezende e a gente vai falar sobre terapia. Fica comigo que a gente volta rapidinho. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com o Rodrigo Aragão, ele que é fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre lordose, que é um nome que eu acho que as pessoas estão meio acostumadas a falar. Ah, eu tenho lordose. E aí, Rodrigo, explica pra gente o que significa lordose? Então, vamos lá. Na verdade, a lordose é o nome dado à curvatura, né, da nossa coluna, né? E é onde a maioria das pessoas, né, ou a grande maioria, sente muitas dores, né? Devido à postura, devido ao, né, o trabalho, devido ao uso de salto alto, né, no caso das mulheres. Isso pode provocar muita dor aí na lordose, que é na região lombar, né? A região lombar, porque essa coisa aqui que a gente põe a mão assim, meio nas ancas, como diria minha avó. Igual falava antigamente, nas cadeiras, né?
nas cadeiras aqui, assim, essa dor aqui, o Isso. lugar chama lordose, ou lordose já é o nome quando há um diagnóstico de que tem alguma coisa errada? Não, na verdade, é o nome dado, né, na região lombar, né? Na verdade, eles são divididos como na região cervical, torácica e lombar, né? Que tem a cifose, lordose, tem a retificação de coluna, escoliose, Um são monte de dados coisa. vários nomes, né? E aí, Então, essa região da lombar é dada quando tem algum problema ali, esse problema diagnosticado é a lordose. E aí a questão é, como é que essa dorzinha, esse incômodo, essa curvatura, ela é diagnosticada de forma a entender que isso está com alguma doença, que está doente de verdade? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, a lordose já é a curvatura fisiológica da nossa coluna, né? A gente já tem essa curvatura, tem gente que tem essa curvatura mais acentuada, né? E aí já é uma hiperlordose. Então, o que acontece? Com o dia a dia, às vezes o trabalho, às vezes quem fica muito tempo sentado, né, numa longa postura, de ficar ali muito tempo na mesma posição durante horas, isso pode gerar dor na região lombar, tá? Devido, às vezes, um assento ruim, altura inadequada, tá? Sobrepeso. Então, tem várias coisas que influenciam que pode causar dor, no caso, nessa região lombar, tá? Perfeito. Entendido isso, existe tratamento fisioterápico para essa questão dessa dor? Então, essa dor na região lombar, sim, existe, né? Quando a gente fica muito com essa postura viciosa, né, por longo período, vamos tirar assim, quem fica por muito tempo sentado no computador, por O exemplo, que é muito né? tempo sentado no computador, Rodrigo? Mais de 2 horas na mesma posição. Ah, 3 horas, 2 horas, daí para cima, né? Que é o seu entendi. caso, Eu, por praticamente. exemplo, trabalho aqui em torno de 10 horas por dia. Né? Eu ainda tenho a vantagem ao longo do tempo, entendi que isso era vital, eu tenho uma ergonomia correta no trabalho. Então, Sim. meu braço fica 90 graus no teclado, a minha cadeira tem uma curvatura especial para a lombar, para segurar e proteger. O meu joelho fica a 90 graus, assim, ó, direitinho, com o pé plantadinho para trabalhar. De vez em quando eu vacilo, que eu estico e tal, mas aí eu me toco, mas eu tenho uma angulação de 90 graus bonitinha para trabalhar. Mesmo assim, eu trabalho muito mais do que deveria ficar sentada. E eu sinto essa dorzinha Isso, é o que eu recorrente. ia falar agora, né? Por mais que você tenha toda essa parte ergonômica, né, que você já tem essa noção, né, de toda essa parte que a gente tem que ficar com essa angulação toda, o longo período ele vai provocar dor independente se você tem, né, se está dentro desse padrão, vamos botar assim. Porque a nossa coluna, ela não foi feita para ficar parada muito tempo na mesma posição. Né? O nosso corpo ele precisa de movimento. Então, independente se você fica aí 4 horas sentada, né, dentro de uma postura ergonômica, você vai ter dor. Claro que vai ser bem menos dor se você não tivesse nada disso. Se a cadeira fosse errada, se o bracinho tivesse assim, se o bracinho tivesse assim. Cabeça para frente, a tela do computador fora da altura. E, nossa, então, olha, eu vou falar que é tudo lindo para poder trabalhar direitinho, sabe? Mas mesmo assim, eu às vezes sinto a dor aqui, dá uma pegada, ou seja, porque o corpo não está apto para isso. E aí, tanto para o meu corpo, como para quem sente essa dor na lombar, que é que incomoda tanta gente, e que pode ser misturada com outras coisas, porque uma dor na lombar, dependendo do quanto ela for, a pessoa pensa que é um problema de rins e não é, postura, dentre outras coisas que você sabe muito melhor do que eu. Mas para quem está em casa, sente essa dor, tem tratamento fisioterápico e como é que ele funciona? Sim, tem tratamento, tá? No meu caso, a minha especialização, que é a coluna, eu trabalho aí com movimentos, direções específicas, tá? Desbloqueando, né, o nervo, talvez, que esteja bloqueado, às vezes pode gerar dor também irradiada para a perna, né? Pode ser também só dor local.
Então, eu consigo trabalhar com movimentos, desbloqueando esse local que está bloqueado, consequentemente melhorando a dor imediatamente, né? Instantâneo mesmo, e eu vou ensinar, no caso, os movimentos para essa pessoa continuar fazendo em casa para que essa dor não volte, tá? Por que eu Perfeito. falo isso? Eu acho que eu sempre deixo bem claro para os pacientes, ainda mais quem trabalha muito tempo sentado, isso serve para você, né? Uhum. A gente sabe que a carga horária de quem trabalha sentado é grande, porém, pelo menos no intervalo aí de uma hora, no máximo 2 horas estourando, tem que levantar um pouquinho, tenta fazer alguns movimentos, de preferência, se caso for meu paciente, vou pedir sempre para fazer aquele movimento preferencial para a coluna, né? Mas se não for meu paciente, estica um pouco o corpo, anda, vai, pega um copinho de água, volta. Só esse intervalo de levantar e sair dessa postura viciosa já vai evitar muitas dores futuras, tá? Então essa é uma grande dica que eu deixo. Agora, na sua avaliação, porque a gente está no mundo do resolver rápido, né? E o resolver rápido para dor é tomar um montão de remédio. E aí, quando a gente fala de tratamento fisioterápico, mudança de postura, levantar e fazer exercício, a gente está falando que, dependendo do tipo de dor que seja, existe possibilidade, por exemplo, de cortar o medicamento, tem não sei o que lá muscular, para dor muscular, que você toma sempre. Eu tomo sempre um relaxante, agora eu lembrei. Tomo sempre um relaxante muscular. A gente precisa tanto desse relaxante muscular, ou a gente, se fizer um tratamento em fisioterapia, com exercícios em casa indicados, a gente vai poder largar a mão. Vamos falar só da lombar especificamente, dessa dor que vai até, Sim. sei lá, qual o número de 0 a 10, entendeu? Se a gente pode pensar nisso. O tratamento fisioterápico também vem nessa tentativa e vem nessa resolutiva de fazer a gente tomar menos remédio, que não é legal Com tomar tanto remédio certeza. assim o dia inteiro. Sem sombra de dúvida, né? Eu falei logo no início aí do bloco, né, que quanto mais parado a gente ficar, mais dor a gente vai ter, né? Então, se você procurar um fisioterapeuta e fizer um tratamento, e esse tratamento já tirar a dor, e ele já vai te liberar para fazer atividade física, tipo, seja ela quem gosta de academia, vai para academia, balé, jogar vôlei, independente do que for, caminhar. Então, depois que você tirar essa dor, né, que você for um fisioterapeuta, ele vai passar os exercícios adequados, com certeza você vai tomar muito menos remédio. Legal, porque Eu quando falo a gente até que fala não vai nem tomar tomar menos remédio. remédio, tomar remédio demais não é legal. Quando você descobre que você tem que tomar um comprimido de manhã, um de tantas em tantas horas, peraí, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada, porque eu estou tomando algum complemento. Então, o tratamento fisioterápico com qualidade para lombar é uma possibilidade para a gente tirar um medicamento dessa listinha. Com certeza. E além também de que você tomando sempre o mesmo medicamento, o seu organismo vai ficando resistente a esse medicamento, né? Então, daqui a pouco, esse medicamento que era apenas um relaxante muscular, você vai sempre aumentando a dosagem, vai aumentando, né? Daqui a pouco está em remédios fortes para poder suportar as dores, quando você deveria estar tratando a sua coluna, né? Quando a Maravilha. gente trata a coluna, tenho certeza que você vai diminuir muito o uso de medicamento. Rodrigo, a gente Além está de chegando. falar... Oi? Pode terminar, desculpa, te interrompi. Não, além de também economizar com medicamentos, né? Com Tudo bem, você vai certeza. gastar como fisioterapeuta, mas a longo prazo isso vai ficar muito mais em conta para você. A gente sabe muito bem, eu tenho uma grande parceira que é da farmacologia aqui, que é a Lucilene Reibold, que é farmacêutica, e ela uma vez me falou uma coisa: não adianta, você toma um remedinho para isso, um remedinho para aquilo, um outro remedinho para outra coisa, esses remedinhos todos, eles se misturam no corpo, eles vão de alguma forma, de médio e longo prazo, incomodar o estômago que não deveria receber tanto remédio. Então, Com assim, certeza. evitar remédios é sempre positivo. E por mais que ela seja farmacêutica, ela adora um fitoterápico. E aí a gente Sim. sempre discute sobre isso. E eu acho que é muito importante a gente pensar nessa redução do consumo de remédios. Rodrigo, a gente chegou no final do bloco. Eu queria que você deixasse o seu contato de WhatsApp e Instagram, que eu acho que são os que as pessoas mais querem saber nesse momento, para obter mais informações sobre essa ou qualquer outra dor
vamos falar assim, né? A gente olha para o fisioterapeuta e imagina que está sentindo dor, né? E aí tem que consertar alguma coisa. Alguma outra possibilidade de patologia que possa vir a entender e conversar com você? Com certeza, vou deixar aí meu contato, né? Para você que está com essas dores aí, não só na região lombar, mas no corpo inteiro, pode me procurar pelo WhatsApp, tá? O DDD 24 99321 8289. E também pelo Instagram, que é o @Rodrigo Aragão Fisioterapeuta. Maravilha. Eu tenho certeza que vou poder ajudar você. Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Um beijo grande e até o nosso próximo bate-papo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Como entrar no mercado de trabalho mais rápido? Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso. Um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos.
Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados, funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00. É isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Estou de volta aqui com o programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Estela Malta. Ela é coordenadora pedagógica do CNA. É isso mesmo, dessa vez eu não vou conversar com a Andresa Saramella, nem vou mandar beijo para Saramelinha, ou seja, muito estranho esse espaço que a gente está estabelecendo aqui, Estela, mas na verdade, muitíssimo agradecida por disponibilizar do seu tempo para a gente bater papo. E eu queria que você falasse para a gente, primeira coisa, tá tranquila para me dar uma entrevista gravada, básico, nem é ao vivo? Tá tudo tranquilo, super calminha. Super calminha. Tô falando isso porque isso é zona de conforto. Eu aqui tô muito confortável neste mundo, que é o meu mundo da TV, da gravação e tal. Você não tá confortável. Não, meu primeiro dia como estrela. Então, e se a gente invertesse os papéis, eu também não estaria confortável. E aí, na verdade, tudo uma questão de ângulo de observação, né? Só para você relaxar, para também você de casa saber que, assim, se ela estiver com cara de nervosa, é só porque tem uma câmera ligada, porque ela tá Porque super... ela está nervosa. É isso, tá nervosa que tem a câmera ligada. E aí eu queria que a gente começasse descontraindo e desse agora o primeiro passo à entrevista de verdade. Queria que você contasse para mim, para quem está assistindo a gente, afinal de contas, o que é a coordenação pedagógica no CNA? Já que o CNA é uma franquia nacional, que tem vários formatos de ensino em idiomas, então, assim, não é um pensamento pedagógico nacional? Por que a gente tem uma coordenadora aqui na nossa unidade em Petrópolis? Boa tarde. A função da coordenação, a coordenação ela exerce várias frentes, ela tem várias funções, várias, né, demandas. Uma delas é trazer um olhar personalizado para os nossos alunos. Legal. Nós somos uma franquia nacional, nós temos uma metodologia nacional e a coordenação garante que os professores estejam alinhados com essa visão, alinhados nessa metodologia. Legal. Ela garante o bem-estar da equipe pedagógica, a motivação da equipe para os professores estarem engajados em dar o melhor para aqueles alunos. Garante também o conforto, o bem-estar do aluno dentro da escola, para ter esse olhar, como eu falei, personalizado para aquele aluno. Poxa, a gente tem reuniões aqui individuais com o professor, que a gente conversa aluno por aluno. Essa turma, como é que tá? Esse aluno A, aluno B, aluno C. E se a gente faz algum diagnóstico de intervenção, a gente entra em contato com a família, convida o aluno aqui na escola para a gente fazer um atendimento personalizado e diferenciado. Então, assim, na coordenação pedagógica, ela tem vários processos que ela precisa administrar em áreas diferentes da escola, mas é principalmente garantir bem-estar da equipe pedagógica dos alunos e que tudo aconteça de forma a gente entregar o melhor para os nossos alunos. Maravilha, ou seja, é bem isso, né? É transformar uma coisa que é macro, como o CNA, que vem com qualidade de ensino, porque tem uma estrutura grande, mas trazer para o micro, para aquela coisinha, para olhar assim, que é olhar o indivíduo aluno e o indivíduo professor. Isso é muito legal, né? Isso, exatamente. A gente também tem
eventos. A coordenação pedagógica, ela é responsável por gerar eventos culturais para os nossos alunos, para não alunos também que queiram conhecer a escola, conhecer a língua, experienciar um pouco do que seria uma aula de inglês. Então, por exemplo, esse mês a gente está com um evento de uma contação de história de um livro que faz parte da cultura americana, que chama The Very Hungry Caterpillar. E aí a gente vai fazer essa contação de história, a gente vai usar o livro físico, vamos usar materiais pedagógicos, né? Posso mostrar ou vai Pode estragar mostrar. o tempo? Fiquei sabendo que a Andressa Saramella, que tem altas habilidades manuais, fez, né, para poder fazer esse momento CNA ficar mais fofinho. Não é? Isso é uma lagarta? Mostra pra gente aí direitinho. No caso, a história conta a história é a historinha de uma lagarta, que é a semana dela, as fases de vida dela, ela vai comendo, né? Ela vai comendo o vocabulário, folhinha, frutinha. Que delícia! Né? E a história diz que ela come através, né? Vai comendo e aí você vai discutindo, quer dizer, vai aprendendo o nome da palavrinha. Isso. Caneta, no caso, folha, e aí vai. Aí eles vão aprender. Na história tem comidas saudáveis, comidas não saudáveis, dias da semana, números, as fases da borboleta, que ela vai de pequenininha, passa pelo casulo, né? A lagartinha. Então, assim, a gente vai fazer jogos, brincadeiras com eles, num ambiente super divertido, decora a sala. Então, assim, a gente mostra para os nossos alunos, para os não alunos, a gente quer mostrar que o inglês ele acontece dentro de um ambiente divertido, dentro de um ambiente lúdico, dentro de um ambiente em que as atividades são preparadas para o estágio de desenvolvimento de cada grupo, cada aluno, e é tudo muito pensado para o bem-estar do aluno, sabe? A gente fica feliz em saber, o olhinho vai brilhar. A gente sabe que o olhinho vai brilhar, porque aquela proposta ali a gente faz para ser encantador, sabe? Legal. E aí a gente sai, né? E aí vocês fazem sair, a coordenação pedagógica faz sair daquela coisa de aula de inglês sentada com livro, professor repetindo the book is on the table. Ou seja, sai muito desse contexto e vai pensar na lagarta, no que ela está comendo, que tem a ver, na verdade, com o que é usual, como se fosse no nosso idioma materno, né? E aí vai ser muito mais divertido, mas aprendendo um novo idioma. Isso. Isso. E utilizando das características da fase de cada criança. A criança, ela aprende se movimentando, ela aprende brincando, ela aprende em movimento. Criança é movimento e a gente tem que respeitar isso no processo de aprendizado dela. Então, a gente usa isso para ensinar a elas dentro de um ambiente em que ela vai usar o movimento no processo de aprendizado. Então, a gente vai colocar o vocabulário em flashcardzinhos, fácil, mas teria uma imagem, né, do vocabulário que vai estar espalhado e eu vou dizer o vocabulário e o aluno tem que correr rapidinho para o vocabulário correto. Então ele vai treinar o listening, quando ele chegar no vocabulário certo ele tem que tocar e tem que falar. Então assim, a gente vai utilizando estratégias para usar o movimento para tudo acontecer de forma muito muito fluida e divertida para a criança. Essa atividade especificamente, ela foi pensada para que faixa etária? Esses tipos de atividades pedagógicas abertas, elas englobam uma faixa um pouquinho maior do que seriam os programas do livro. Então, a gente vai ter crianças de 5 a 7 anos, que seriam 2 estágios diferentes. Seriam as criancinhas do Garden e as criancinhas do Young Kids, mas que ainda estão numa fase e as atividades elas acontecem de forma colaborativa. Mas então, elas conseguem interagir bem. Agora, eu vou te falar, hein? Assim, eu ia me divertir horrores vendo a lagartinha, comendo a folhinha, e olha que eu sou adulta, porque também a gente adulto, para aprender idioma, acha que é muito chato, e não precisa ser. E talvez uma contação de história dessa, pra gente maiorzinha, que já é adulto de verdade, e que há muito tempo não ouve uma boa história contada, talvez seja uma delícia, Estela. Talvez um monte de gente assim da minha idade, na casa do 3, beirando 4, ia adorar sentar e ter que correr Olha aí, atrás
atrás do Apple, que a gente sabe que é Apple, o restante a gente não lembra mais, ou porque ainda não estudou direito. Ou seja, talvez seja uma coisa para a gente ampliar, porque o lúdico ajuda em qualquer idade, né? Isso, exatamente. Para os nossos alunos adultos, nós temos eventos que se chamam os clubs. Nós temos Grammar, Speaking, Writing Club. E tudo envolve muita diversão. A gente sabe que tudo que envolve sentimentos positivos, a gente quer que o aluno tenha sentimentos positivos em sala. Porque quando ele experienciar algo engraçado, quando houver um game, uma brincadeira com o vocabulário que o aluno adulto está vendo, e ele dá uma risada na sala de aula, lá no dia da revisão, quando o professor quiser que aquele aluno lembre aquele vocabulário, ele tiver assim, lembra daquele jogo que a gente fez assim, 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 e aquele momento foi um momento divertido, é muito mais fácil o cérebro ir lá e captar aquele grupo aquela informação que está ali, porque existe um sentimento ali agregado naquele vocabulário, naquela experiência, e aí o cérebro dá uma priorizada naquela informação, e ele capta mais facilmente. Então, toda a nossa aula, a gente sempre busca trazer o que a gente chama de element of fun, trazer um pouquinho de diversão para a nossa aula, para ajudar os nossos alunos no processo de aprendizado deles. Muito legal. Olha, eu adoro conversar com a Andresa sempre, porque ela é uma pessoa que me é muito cara, mas adorei falar com você para a gente entender que o CNA não é só a promoção, a matrícula, o livro, o volta às aulas, o virou pandemia e agora vai ser online, agora é híbrido, agora o CNA tem 1001 possibilidades, mas para poder entender que o CNA também está apto com uma diversidade de profissionais que fazem a experiência do idioma se tornar outra coisa. Queria te agradecer, Estela, de verdade, pelo bate-papo. Dizer que estou com as portas abertas para a gente voltar e falar novidades e outras coisas que vocês promoverem no CNA que vão além da casinha, da caixinha que a gente está acostumado. Com a aula, sentado, livro e que tiver de novidade, vai ser um prazer mostrar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você aí de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência.
Rugas, estrias, queda de cabelo. Procedimentos estéticos promovem rejuvenescimento, melhoram a elasticidade e diminuem a flacidez. Emagrecimento, botox, intradermoterapia, lipoenzimática da papada e muito mais. Encontre o tratamento ideal para você. Estética avançada, tratamento facial, corporal e capilar de alta qualidade. Doutora Caroline Soares, biomédica esteta. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de mais uma vez conversar com Regina Rezende, psicóloga, e a gente vem falar sobre um assunto super básico, mas eu acho que é muito importante da gente falar. Regina, explica pra gente, assim, para quem ainda não entendeu, o que é terapia? Bom, terapia é um processo, né? Existem muitas terapias, você pode falar em terapia holística, terapia com florais, terapia de vidas passadas, e existe o processo psicoterapêutico, que é aquele em que você procura um psicólogo formado, com CRP ativo, CRP é o Conselho Regional ou Federal de Psicologia, ou CRP, e você começa um tratamento, normalmente a partir de uma demanda mental ou emocional, entendeu? Qual a diferença entre demanda mental e demanda emocional? Você pode ter uma patologia já identificada por um médico ou até pela escola, no caso de uma criança ou adolescente, em que os pais, os responsáveis, são chamados à escola, olha, fulaninho está com alguma questão, ele não está acompanhando o grupo, ele está com uma dificuldade cognitiva ou de relacionamento interpessoal, e a ideia é procurar um psicólogo. Então, isso é uma demanda que partiu de um ambiente e tem também a demanda que parte de um profissional. Você, às vezes, procura um psiquiatra para tratar a sua ansiedade, a sua depressão, o seu medo patológico, uma fobia que você desenvolveu e que está deixando você disfuncional, e ele receita remédio e fala, você precisa fazer terapia, porque o remédio vai trabalhar o sintoma, mas você precisa trabalhar a causa. O remédio não trabalha a causa. E aí, nesse caso, demanda uma psicoterapia. Perfeito. Olha que coisa... Terapia é muito amplo. Aí a pessoa pode falar assim, vou para terapia. Entendeu? Sim, vai para terapia. Que terapia? Eu vou fazer terapia de vidas passadas. Ok. Eu estou indo para a minha análise. Sinal de que está indo para a sua terapia com um analista. Eu estou indo à minha psicóloga. É também terapia? É também terapia. Só que um tratamento. Perfeito. E olha como é que são as coisas, né? Há pouco aqui no Comunicação Livre a gente falou com um fisioterapeuta e ele falou assim, se fizer fisioterapia, trata o problema. E aí não vai precisar de remédio. E aí quando a gente pensa... E aí foi muito normal. Todo mundo que estava aí conseguiu entender o rolê. Tá com lordose, tá com a dor aqui, faz fisioterapia, não precisa mais tomar o remédio. Legal. Psiquiatra precisa tomar um remédio para cuidar daqui, em alguns casos, e a terapia é para quando parar o remédio, é para o remédio parar, dentre outras coisas. É para, né, essa coisa toda. Assim, você não fica tomando um Dorflex a vida toda. Toda vez que vem a dor, você toma um Dorflex, a dor dá uma amenizada, né? Você tomou um analgésico.
E aí passou o efeito da analgésica, a dor vai voltar, bicho, procura um tratamento. Procura. E aí vai num... Às vezes o caminho é assim, vou no ortopedista. Aí o ortopedista identifica o problema e fala fisioterapia. Ou cirurgia, entendeu? Então é esse processo. Com a psicoterapia, o processo é mais ou menos o mesmo, vai caminhar da mesma forma. Agora, eu estive numa reunião com mulheres, mais ou menos da minha faixa etária, super profissionais, cada uma na sua área, e por um acaso a gente falou de terapia. E aí uma delas falou assim, já comecei várias vezes, acho que é importante, né, a gente, mulher, hoje em dia, né, a gente precisa desse momento de cuidado com a nossa cabeça, a nossa história e as nossas dores emocionais. E ela falou assim, estou indo numa e já tive 3 consultas e a coisa não sei. E aí a pergunta é assim, Regina, para esse processo psicoterapêutico funcionar, como é que é essa fórmula? É o personal, é o caminho que o profissional segue, ou seja, é cognitivo-comportamental, é junguiano, é freudiano, é lacaniano, porque tem um montão de tipinhos, né, que a gente não entende nada. Tem a ver com isso, tem a ver com linhas, né, de trabalho, tem a ver com empatia, tem a ver com envolvimento. Quando é que eu vou no psicólogo e aí eu saio de lá e falo assim, gente, melhor nem voltar, ou volta. Como é que é isso na sua avaliação como profissional que está no mercado, que atende desde criança até uma galera 60 mais idoso? Como é que é isso para você, na sua percepção, para encontrar aquele terapeuta que vai ser meu, aquele psicólogo que vai ser meu? Casais, eu atendo casais, que é a coisa mais difícil que isso. Um deles vai gostar de mim, o outro vai me odiar. Olha a situação. Como é isso? Então, assim, não tem muito mistério se você entender que, se você fizer uma avaliação, quantas vezes eu já fui num cardiologista, ou num ginecologista, ou num dermatologista e não voltei nunca mais naquele profissional. Ou cortei o cabelo com uma pessoa e nunca mais voltei lá. Então, assim, Robert Crema, ele disse uma vez que uma coisa muito que eu gosto muito, ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho, o que cura é um encontro. Você vai, não confunda o tratamento com a psicologia no todo, o profissional com a psicologia no todo. Você pode ir numa profissional ou em um profissional e não dá liga, não rolou uma química entre vocês, no sentido de você sentir, essa pessoa pode me ajudar, e o profissional também sentir que pode ajudar você, porque é uma via de mão dupla. Eu sempre falo para os meus pacientes na primeira consulta, você acha que eu posso te ajudar? Eu pergunto isso, você acha que eu posso te ajudar? Sim ou não? Porque eu preciso gostar de você e você precisa gostar de mim. É uma prestação de serviço? Vai envolver dinheiro? Vai. Mas impressionante esse processo psicoterapêutico, tem que haver afeto. Eu preciso gostar de você, você precisa gostar de mim. Para que você confie as suas coisas mais preciosas, as suas dores mais profundas ao meu escutar, ao meu acolhimento. E muitas vezes isso não acontece. Não acontece, você vai a 1, 2, 3 e não aconteceu. Entendeu? E aí você desiste do tratamento. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não desiste de tratar da sua vagina porque você não gostou daquele ginecologista. Perfeito. Quer saber? Não vou fazer esse parto, não. Vou deixar essa criança aqui, não fui com a cara desse obstetra. Não, você vai procurar outro, e outro, e outro. E assim, entendeu? Não desista do seu tratamento porque você foi a 1, 2 ou 3 pessoas e não gostou. São tantos. E existe essa coisa da linha também. Tem gente que não se afina com a psicanálise porque ela é muito profunda. Ela vai em questões muito do passado, é o processo, é assim que ela funciona. Talvez você, eu desenvolvi uma fobia, Regina, por conta das chuvas do ano passado. Então eu tenho uma coisa pontual, cognitivo-comportamental. Eu tenho uma questão com a forma como eu preciso falar em público.
talvez você precise de uma gestalt terapia. Então, assim, procurar saber o que acontece com você, né? Porque, assim, eu tenho uma dor na coluna, mas que tem a ver não com a minha coluna, tem a ver com a minha postura. Eu preciso de um RPG, mas não é a coluna, então não é o ortopedista que vai resolver. Então, sim, procurar saber o que está acontecendo comigo. É uma questão existencial? É uma questão emocional? É físico? Eu tenho um transtorno de ansiedade que já com sintomas físicos, eu sinto náuseas, sudorese, taquicardia. Eu já tive depressão, a minha mãe tem depressão, o meu pai é dependente químico, fuma desde os 12 anos de idade, então eu tenho uma genética, sabe? E aí o que eu vou procurar? O que eu vou buscar para me ajudar? Se fazer perguntas e ir em busca de respostas. Perfeito. Então tem a ver com empatia, tem a ver com sintonia, tem a ver com o hábito de ir na terapia, de entender que você vai ter um momento para se abrir, para falar. Tem também a tranquilidade de não precisar programar o que vai falar na terapia. Tem a resistência, porque eu tenho um paciente muito interessante que ele vai segunda de manhã. Ele diz que domingo de noite ele já começa. O que eu vou falar amanhã? O que eu vou falar amanhã? Não tem nada para falar. Não fiz nenhuma mudança essa semana. Não fiz nada que a Regina falou para fazer. O que eu vou fazer agora? E aí eu fico desconstruindo isso. Ele diz assim, não se preocupe com isso. Deixa fluir. Venha. Porque se você começa com esse tipo de noia, você vai desenvolver resistência. Quer saber de uma coisa? Acho que eu vou ligar para a Regina e dizer que eu não acordei bem. Não, está chovendo, não, está muito sol, como a gente faz com a academia, né? Sim. A gente vai criando resistência, desculpas para nós mesmos, e aí você sabota o seu tratamento. Então, deixa eu fluir, não, eu vou lá. E aí senta lá e fala assim, não tem nada para falar, hein? Não tem nada para falar, vim aqui, mas nem sei o que eu vou fazer. Deixa, o profissional sabe o que fazer nesses casos. Entendeu? Ele não vai virar para você e falar assim, bom, já que você não tem nada para falar, tchau. E vai embora. Não existe isso. Não existe isso. Deixa por conta. Deixa fluir. A questão é o controle, né, Carlos? O ser humano tem muita necessidade de controle. Então, ele quer controlar o processo. O que eu vou falar para receber tal resposta, entendeu? Se você sai um pouco do controle, um controle que você não tem. Até tem hoje em dia. Quando você chega no cardiologista, você já pesquisou tudo no Google, o que estava ali no seu exame. Verdade. Já foi do Google. Até nisso, a pessoa passou a ter controle. Quando a gente chega, eu já fui a médico e eu faço isso, eu pesquiso, eu sou dessa. E o médico falou assim, já olhou no Google, né? Eu disse assim, já sei o que é isso aí. Eu já pesquisei no Google. Eu li o exame, eu abro o exame. Entendeu? E a pessoa é assim, ela quer ter controle do processo terapêutico. No processo terapêutico, melhor não abrir o exame e deixar fluir. Sim. Porque não existe tal exame. Então, o que você vai querer abrir? A própria mente para, inclusive, interferir nas pontuações que o outro vai fazer. Você entra no modo defesa e aí você vai querer se defender, você vai querer se justificar, já vai pensar assim, não, eu fiz isso, mas quando ela falar isso, eu vou dizer que foi porque eu fiz aquilo, entendeu? E aí não vai fluir e não vai funcionar também, porque você acaba impedindo de acontecer uma coisa muito importante na terapia, que é o insight. O insight é como uma epifania, né? Nossa, você falou isso. É aquela coisa, aquela ideia que a gente tem embaixo do chuveiro. Aquela ideia maravilhosa que muda a vida embaixo do chuveiro é também libertar-se para a terapia. Regina, queria te agradecer mais uma vez pelo papo. Hoje a ideia era falar assim, afinal de contas, o que é terapia? Por que a gente precisa fazer? Mas a gente volta para continuar aprofundando o assunto da importância da gente se permitir ir à terapia. Aí, Carla, só um minutinho, assim, é uma coisa que a gente vê e escuta dos pais. Eu vou pagar para você ir lá conversar, bater papo. A gente pode falar sobre isso da próxima vez. Isso às vezes é muito, muito recorrente. A gente escuta isso. Podemos sim. Obrigada, um beijo grande, até breve. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo.
PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Os cuidados com a beleza precisam ser realizados por um profissional capacitado. Suelen Mello, especializada na arte de embelezar o olhar, atua com design de sobrancelha e extensão de cílios. Nos cuidados em estética, o foco está na depilação a laser, depilação com cera quente, detox facial, limpeza de pele, peeling, entre outros serviços. Venha desfrutar de todo esse cuidado com quem entende de beleza. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Errado! Tô estalando os dedos 2 vezes nesse programa. A gente vai agora para o Momento Instagram. Algumas das coisas que estão rodando nas mídias sociais dos meus parceiros. Fica comigo. O Apogeu é uma escola que trabalha com toda a educação básica. A gente atende alunos desde o berçário até o ensino médio, passando por todos os segmentos. E é claro que a aprendizagem dos alunos acontece de maneira específica, atendendo a característica de cada faixa etária, de cada segmento. Na educação infantil, a gente tem a questão dos cuidados básicos, mas os cuidados não acontecem sem o processo de aprendizagem, porque é o momento da descoberta. As crianças estão descobrindo o mundo, estão entendendo que elas fazem parte de um mundo muito para além da família. E aí essa criança vai crescendo, essa criança vai se desenvolvendo e ela chega nos anos iniciais. O ensino fundamental, ele academicamente é dividido em anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais, eles vão acontecer do 1º ao 5º ano. É o momento em que a gente começa a trabalhar academicamente todos os conteúdos. Nós vamos desenvolvendo então o início do processo dos hábitos de estudos. Hábitos de estudo são importantíssimos para que essa criança então consiga percorrer a sua vida acadêmica de uma maneira muito tranquila, muito natural. E é claro, nos anos iniciais a gente não pode deixar de falar na alfabetização. A gente traz então essa criança para esse mundo da descoberta da leitura, da escrita, do raciocínio lógico matemático, e esse caminho ele vai desenvolvendo até o 5º ano. Então, a gente chega no ensino fundamental, anos finais. Os anos finais compreendem do 6º
ao 9º ano. São 4 anos em que a gente vai consolidando esse hábito de estudo, aprofundando os conteúdos acadêmicos, mas também, e não menos importante, a gente desenvolve e constrói muito a questão da cidadania. Os adolescentes, de fato, começam a entender seus direitos e seus deveres. E aí, então, esse adolescente chega na sua juventude no ensino médio. Os 3 anos do ensino médio são anos muito preparatórios, por isso a rotina acadêmica é muito mais intensa. A gente tem a revisão dos conteúdos com mais profundidade e, de fato, é onde isso tudo se consolida para que esse aluno, então, alcance os seus sonhos, os seus objetivos. Mas importantíssimo, gente, a autonomia. O desenvolvimento da autonomia da criança, do adolescente, do jovem, porque é a autonomia que vai permitir que esse aluno consiga caminhar academicamente e buscar a conquista dos seus sonhos. Se eu tenho uma criança que já sabe guardar o brinquedo, deixa ela guardar o brinquedo. Se eu tenho uma criança que ainda não consegue entender qual é o seu horário de estudo naquele dia, vamos apoiar, mas vamos permitir que essa criança, que esse adolescente tente, porque é assim que ele vai aprender, é assim que ele vai conquistar. E o desenvolvimento dessa autonomia é que vai permitir com que ele alcance os seus sonhos. We're just butterflies, going through a chrysalis. Don't you ever wonder why? Agora sim, 3, 2, 1 e o programa dessa semana já acabou. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, se divertido, aprendido, que se estiver sentindo dor nas costas, corra atrás do Rodrigo. Se está pensando em estudar, que vá para o CNA, que vá se cuidar com a Regina. Assumo que ela é minha terapeuta e que eu amo de paixão. Isso, um pouco mais, tudo isso e muito mais aqui no Comunicação Livre. Espero de verdade encontrar você, ou melhor, que você me encontre aqui na próxima semana. Tchau, tchau.